Rolem os seus dados e vamos criticar. Eu sou o Theory e no crítico de hoje eu entrei num financiamento coletivo que eu acabei nem jogando. É isso aí, galera. No episódio de hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o processo aí de financiamentos coletivos, os inúmeros financiamentos coletivos que existem no mercado do RPG e falar um pouco com vocês sobre o processo de entrar e participar de um financiamento coletivo, de quando entrar, e assim, eu estou falando da minha experiência, tá? Quero compartilhar um pouco com vocês aí algumas reflexões que eu tenho tido recentemente, tá? Na área do RPG de mesa, para quem não conhece ainda e quem é novato, existem muitos os FCs, né? A gente chama pela sigla, que é o financiamento coletivo, que é um modelo aí de você basicamente financiar um projeto que ainda não existe. Isso surge lá fora, eu acho que o primeiro site, se eu não me engano, foi o Kickstarter, né? Lá fora é muito forte, e não só para RPG. Então ele surge como qualquer ideia doida que a pessoa queira colocar em prática um projeto ali, mas que, sei lá, não tem investidores e tal, e quer ver se tem público para isso, né? Então o que acontece é que você coloca o produto, demonstra o produto, a ideia que você tem, as pessoas pagam, né, financiam de forma coletiva antes do produto existir, então elas financiam essa ideia e aí sim começa a ser produzida essa ideia, né? Então essa é a ideia inicial aí do que é um financiamento coletivo. Mas, né, no meio do RPG, isso foi tomando uma proporção muito grande. Então, principalmente no Brasil aqui, lá fora acontece muito também, e aqui no Brasil tornou-se muito comum, até com editoras pequenas, projetos individuais, mas também até editoras grandes fazerem financiamentos coletivos para saber se o projeto vai para frente ou não, se tem público para aquele projeto ou não. O que eu, na minha opinião, de cliente, né, e de usuário, tenho visto acontecer muitas vezes, no entanto, é que os financiamentos coletivos acabam, hoje em dia, funcionando quase como se fosse uma espécie de pré-venda. Então, eu coloco o livro que eu vou lançar e todos os meus livros saem no formato de financiamento coletivo, né? Eu estou falando de mim enquanto, sei lá, editora, né? E aí eu vejo se tem público e aí eu arrecado e depois eu faço o livro. Então, acaba sendo um jeito que as editoras encontraram de, assim, ter mais segurança. Porque, em certo sentido, se você produz uma tiragem grande, acreditando que vai ter um público e depois essa crença que você teve, ela não se mostra, sei lá, fundada na realidade e você não tem esse público, o que acontece é que você, muitas vezes, vai ter um prejuízo gigante, né? Então, eu acabo vendo que no meio do RPG, isso aqui fora, lá fora e aqui no Brasil também, tem acontecido muito de ser um jeito aí de mitigar riscos, né? Então eu vejo se tem público e faço um investimento do tamanho do público que adquiriu e depois, se tiver mais demanda, eu lanço esse produto para venda, né, com um preço maior do que foi feito no financiamento coletivo e tal. Até aí tudo interessante, tudo muito bem, né? E acho que tem funcionado muito, muito bem às vezes, assim, né? O grande problema, né, é que a fricção que isso vai causando muitas vezes, porque se as editoras tratam o financiamento coletivo muitas vezes como uma pré-venda, eu vejo também que o mercado em geral, os clientes, vamos falar assim, que estão financiando esse projeto, passam a ver também o financiamento coletivo não como um financiamento de uma ideia, mas como uma compra de um produto. Então, como se passou a utilizar o financiamento coletivo como uma pré-venda, passou-se a consumir financiamentos coletivos também como uma pré-compra. Então, se eu estou comprando aqui, né, eu quero ter a garantia de que eu vou receber isso, tá? E muita gente, às vezes, isso é o básico, né, pessoal? Mas muitas vezes as pessoas não se atentam ao fato de que financiamento coletivo não é uma garantia de que você vai receber tudo aquilo que você financiou, porque você financiou uma ideia e não foi uma pré-venda, né? E as próprias plataformas de financiamento coletivo deixam isso muito claro, né? A gente tem várias plataformas como o Kickstarter, que eu já citei. Aqui no Brasil é muito utilizada o Catarse, né? Que é uma plataforma de financiamento coletivo, bastante utilizado aqui no Brasil. E algumas editoras têm feito financiamentos coletivos no próprio site, como plataformas próprias e tal.
tá? E eu tô falando disso tudo aqui para reflexão aqui mesmo sobre esse processo de mercado como um todo. Por quê? Muitas vezes acontece, né, e não é o ideal, mas de algumas editoras ou projetos ou pessoas individuais aí fazerem projetos e colocarem ideias no papel e fazerem planos de entrega. Não, então a gente vai entregar isso, tal, em tal data. E isso não acontecer do jeito que foi esperado, tá? Eu tendo a dizer, né, que geralmente as expectativas, né, e prazos, eles quase nunca são cumpridos nas datas, tá? E aí, assim, diverge muito a postura de várias editoras e de produtores em como eles lidam com isso, né? No sentido de, olha, de comunicação mesmo, né? Que eu acho que é muito importante. Olha, galera, a nossa pretensão é essa, a gente está em tal estágio, e isso é muito importante para ter um alinhamento ali e não gerar uma expectativa frustrada, né, em quem está apoiando esse projeto. Outra coisa muito importante também é pensar nessa questão de, como é que chama? Da própria, o prazo que se coloca. Porque muitas vezes, né, na hora de ter a ideia de colocar, a editora ou o produtor, né, isso vale para você que está pensando em produzir e tal, não pensa no trabalhão que vai dar e todos os imprevistos, né? Lógico, se imprevisto desse para prever, não chamava imprevisto, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que contar com o fato de que vão existir imprevistos que vão atrasar o projeto. E eu acho muito importante colocar isso no seu planejamento, seja de qualquer forma que você, qualquer tipo de produto que você vai colocar, né? Hoje eu aprendi isso muito com o canal aqui produzindo, tá? Antes eu falava assim, olha galera, eu vou fazer esse projeto, vai sair tal dia, ou estou escrevendo essa aventura e vai sair tal dia. E quando eu divulgava isso, porque eu estava animado com o projeto, eu criava uma expectativa naquela pessoa que está acompanhando. Hoje em dia eu não faço isso mais, tá? Eu prefiro montar e produzir o negócio e depois divulgar quando já tiver um estágio bem pronto, assim, que eu tenho certeza que eu vou conseguir entregar, do que ficar divulgando, né, e depois frustrar porque teve um imprevisto, ou porque eu desisti no meio, porque eu não animei mesmo e não tive tempo. Então, eu acho que é muito importante, né, até para produtores e editoras que talvez estejam ouvindo isso, levar isso em consideração também, né, porque quando a pessoa apoia o projeto e quando ela recebe esse livro, esse produto, geralmente vai ter uma lacuna muito grande de tempo. E muitas vezes aquele hype todo, né, que se criou em torno do produto, ele vai morrendo com o tempo, é normal que isso aconteça. Então, é muito importante, né, ter isso em mente, sabe? Porque eu vejo, muitas vezes eu já apoiei um produto, estava super animado para jogar, mas demorou tanto a entrega que quando chegou eu já não queria mais jogar aquilo. Eu simplesmente senti, né, que foi um dinheiro que eu joguei fora porque eu não utilizei aquilo. Então é muito interessante, né, enquanto produtor de conteúdo mesmo, ter alguma coisa para já entregar quando a pessoa apoiar de alguma forma. Nem que seja uma prévia, nem que seja uma versão não completa, mas para a pessoa já poder testar, um playtest, uma tradução ali provisória, alguma coisa nesse sentido, sabe? Para a pessoa ter aquele acesso. E à medida que o projeto for se desenvolvendo, existir uma comunicação que seja clara com a pessoa que apoiou, sabe? E até para a comunidade que não apoiou também, ficar percebendo, olha, como que esse produtor, essa editora, essa galera aqui se comunica e trata os seus produtos. Porque isso, querendo ou não, é levado em conta, né? Então, a pessoa viu como determinada editora tratou um produto e depois ela vê que aquilo foi bem conduzido, ela tem mais confiança para apostar numa ideia de um próximo financiamento coletivo, que é basicamente isso, né? É uma aposta na ideia quando a gente está fazendo um financiamento, né? E está participando e entrando no financiamento, principalmente financiamentos onde você coloca bastante dinheiro, né? Então, é muito importante esse processo de comunicação, é muito importante, acho que, pro cliente ali também, saber, né, acompanhar e cobrar e entender também, pessoal. Eu acho que isso aqui, falando muito da parte das editoras, do produtor de conteúdo, mas eu acho que tem que ter uma certa noção também da pessoa que está apoiando, tá? Lógico, nada justifica, né, um descaso com a pessoa que apoiou, nada justifica isso, né? Imprevistos vão acontecer, mas eu acho que
isso pode ser comunicado, problemas podem acontecer, isso pode ser comunicado, mas descaso, né, assim, eu não vejo nada como justificativa. Mas, ao mesmo tempo, né, eu vejo muitas pessoas que apoiam e levam o apoio como se fosse uma compra, tá? É muito importante você entender que você está apoiando uma ideia e que talvez aquela ideia que você imaginou, né, e que foi divulgada, não seja exatamente igual ao resultado que você vai ter, sabe? Isso faz parte do processo de financiamento coletivo. E eu acho que muitas vezes a frustração que se vê de uma comunidade em todo tipo de financiamento coletivo é exatamente por não entender muito bem como funciona isso. Então, eu estou entendendo que eu estou comprando o negócio aqui pronto já, sendo que o negócio ainda vai ser produzido ou está em processo de produção. É lógico, né, que por entender esse financiamento coletivo quase como uma pré-venda hoje em dia, muitas editoras já fazem o negócio antes de abrir o financiamento em si, sabe? E fazem o financiamento mais para arrecadar, sei lá, recursos e ver a comunidade do que qualquer outra coisa. Mas é muito importante você que está apoiando e entrando no apoio de financiamento coletivo que tenha noção disso, tá? Que você está apostando numa ideia, é uma aposta, tá? Então, sei lá, eu acho que toda aposta tem seus riscos, né? E aí é muito interessante, eu queria abrir um pouco mais o leque dessa discussão, porque eu tenho refletido muito sobre também nossa, sei lá, eu acho que prática de consumo também, sabe? A gente vive num mundo onde eu sinto, pelo menos, que existem muitos e muitos RPGs, muitos livros para ler, muitos jogos para jogar, muitas aventuras prontas que eu nem vou dar conta de jogar, né? E a todo momento surge um financiamento coletivo novo, um jogo novo, uma coisa muito mais foda do que a outra. A todo momento a gente está sendo bombardeado e surge aquele também FOMO, né? Que é um termo que é usado em inglês aí, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar por fora. Então surge a todo momento um sistema novo que é muito foda, uma aventura nova que é muito foda. E a gente, aos poucos, se a gente se deixar levar por isso, a gente vai sendo bombardeado com isso o tempo inteiro. E olha, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Será que precisa mesmo? Sabe? Então é uma reflexão que eu tenho feito. Eu tenho participado cada vez menos de financiamentos coletivos, não porque eu não acho legal ou não acho importante. Às vezes eu até acho legal, né? E eu sei que talvez não vou ter uma oportunidade de jogar aquele jogo ou comprar aquele jogo em outro momento, porque está uma condição maravilhosa no financiamento coletivo. Mas eu tenho tentado ser, eu não consigo sempre, mas eu tenho tentado ser um pouco mais intencional nas minhas escolhas. E tentado ter um pouco mais de lentidão para fazer as coisas também. Jogar um pouquinho mais aquele sistema, me aprofundar mais naquela aventura e fazer isso com vontade, né, com intencionalidade, e depois passar para outro e fazer outro, né? É lógico que às vezes a gente é pego nesse hype todo, né? E enquanto eu falo isso, eu reflito aqui que ao falar isso eu estou indo muitas vezes contra o meu próprio canal, o meu próprio produto aqui, porque muitas vezes eu divulgo financiamentos coletivos, eu falo, olha galera que foda, que legal, tá? Mas é muito importante você entender que isso eu estou falando de um papel de produtor de conteúdo, tá pessoal? Não é que eu estou fingindo que algo é legal, eu realmente acho algo legal, mas é importante também você ter a sua capacidade analítica de entender se aquilo é para você, sabe? Eu tenho uma frase que eu gosto sempre de falar, que nem tudo que é bom eu gosto e nem tudo que eu gosto é bom. Significa dizer que, sei lá, cara, eu posso não gostar de D&D quinta edição, por exemplo, mas eu sei que ele pode ser ótimo para várias pessoas, sabe? E tá tudo bem com isso, cara. Isso não diminui o fato do sistema ser bom ou ser válido para outras pessoas, né? É lógico, tem coisas concretas, né, e coisas que a gente pode abrir discussões. Olha, eu não gosto por tal motivo, e eu vou argumentar uma coisa e você vai argumentar outra. Mas a gente pode ter opiniões divergentes e diferentes e tá ok, a gente pode conviver com isso, tá? Então, quando eu falo sobre um financiamento coletivo e sobre um novo produto, alguma nova coisa, entendam que eu estou falando da minha perspectiva também de produtor, de entender, olha que produto legal, olha que projeto legal, olha que coisa interessante, né? E é um convite para você refletir sobre aquele projeto, conhecer um pouco mais, e às vezes, mesmo que eu não vou jogar esse jogo, eu até faço um apoio ali porque eu quero
apoiar iniciativas nacionais, ou apoiar esse produtor que eu gosto, ou apoiar esse tipo de coisa que eu acho que está indo numa direção que eu gostaria para a comunidade. E, assim, às vezes, nem sempre o apoio ele é só para receber o produto. Às vezes ele tem um lado, uma coisa mais intangível junto ali dela, que a gente não dá para mensurar mesmo, né? É um apoio pelo apoio em si, né? Se você tem a condição, é lógico, de fazer isso. É lógico que existem outras formas de apoiar também, não só financeiras, mas o tema dessa nossa conversa aqui hoje é esse tema mais financeiro da coisa, né? Então, tudo isso, né, para a gente refletir um pouco sobre essa nossa prática de consumo aí do RPG, tanto enquanto produtores e editoras, quanto pessoas que consomem também, sabe? Eu acho que muitas vezes eu vejo o pessoal também demonizando o financiamento coletivo, né? E falando, financiamento coletivo é tudo ruim, é tudo uma bosta, sabe? E eu acho que não, cara. Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa e que bom que a gente tem ela, porque ela possibilita que autores independentes, editoras pequenas, consigam muitas vezes validar e produzir conteúdos que de outra forma não seriam possíveis, porque eles não teriam o dinheiro em caixa ou investidores suficientes para colocar aquela ideia na prática. Então, falando do RPG, que é o nosso nicho do nicho do nicho, isso é ótimo, porque ele permite que várias ideias surjam. O lado ruim, né, como qualquer coisa na vida tem, essa miríade de coisas surgindo, né, e várias percepções incorretas sobre a coisa que a gente vai vendo, como as que eu falei aqui. Então era mais sei lá, uma reflexão, um desabafo aqui do que eu penso sobre financiamento coletivos, mas eu queria saber da sua opinião e queria que você comentasse aí, deixasse o seu comentário ou escrevesse para o dadoscriticos@email.com o que você acha sobre os financiamentos coletivos, se você tem outra opinião, um outro contraponto, algum argumento que eu deixei de trazer aqui, para a gente conversar e eu trazer nos próximos episódios. Lembrar você que tem o nosso Apoia-se. Você pode apoiar pelo Apoia-se ou tornando-se um membro do YouTube, tá? Tem lá os apoios certinhos, com valores diferentes. Tem valores lá no membros, a partir de R$2 você recebe vídeos antecipados e tal. E cada um tem seus benefícios, como alguns, né, participar do grupo de apoiadores no Telegram, receber conteúdos exclusivos, né, como várias coisas e ferramentas que eu produzo para os apoiadores. Então, é uma forma de agradecer pelo apoio do pessoal. Não é necessário, tá? Você não precisa, se você não quiser, né? Você não precisa nada, na verdade, né? Nem tá aqui escutando. Mas se você quiser e apoiar o trabalho que eu faço aqui e achar que é interessante, você pode fazer isso lá e me ajudar de alguma forma, beleza? Você também me ajuda divulgando esse episódio e escrevendo e falando do Dados Críticos por aí afora. Brigadão, galera, e tchau, tchau!